Resultado, desempenho e processo. Os três grandes e maiores medidores de evolução de um atleta de futebol ou até mesmo de uma equipe dentro de campo. A partir de agora, você é meu convidado para entender um pouco mais a respeito desse poderoso assunto. Não perde, vem junto com a gente. Fala, meus craques! Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo Silva e eu faço parte dessa equipe sensacional do Profissão Jogador. E hoje eu não estou aqui no centro de inteligência. Hoje eu estou aqui, no campo de jogo. Acabamos de realizar uma sessão de treino muito produtiva e eu tô aqui para falar dos três grandes e maiores medidores de evolução de um atleta de futebol. Eu tenho certeza que esse assunto vai te ajudar muito a ter uma consciência, a entender melhor que nível você está, que ponto da caminhada você se encontra e ter uma lucidez, uma maturidade de seguir treinando, de seguir evoluindo. Vem comigo! O primeiro grande medidor de evolução de um atleta ou até mesmo de equipe são os processos. Os processos, eles dizem respeito a uma evolução que o atleta tem em relação a ele mesmo, ou até mesmo uma equipe em relação a ela mesma. De repente, um fundamento que você não tem bem estabelecido, bem desenvolvido, e depois de 2, 3 meses você está executando esse fundamento de forma melhor, mais eficiente, com mais performance, com certeza, então, houve um processo de evolução. O processo diz respeito ao crescimento do atleta do ponto A para o ponto B, do momento que ele está, do momento atual, para o estado desejado. O processo diz respeito ao tempo de trabalho. É você respeitar a evolução, respeitar o crescimento do ser humano e do atleta, acima de todas as coisas. Aquele atleta que não passava bem, depois de um tempo, passa a ter um bom nível dentro desse fundamento. O atleta que não finalizava bem, ou o atleta que não tinha um bom entendimento, uma boa tomada de decisão a respeito de um conceito, ou até mesmo de um bom posicionamento tático dentro de campo, de acordo com aquilo que se espera dele. Ou até mesmo aquele atleta que fisicamente está muito abaixo dos níveis exigidos pelo futebol de alto rendimento e depois de um certo tempo ele passa a adquirir isso com o treinamento, com o aumento da sua capacidade. Então o processo ele é muito importante para todo ser humano e para todo atleta de futebol, assim como para toda equipe de futebol. Eu como treinador já tive a oportunidade de trabalhar dezenas de equipes e centenas, talvez milhares de atletas. E como é apaixonante entender e perceber que esse atleta está a cada dia desenvolvendo, se tornando melhor. E quando nós temos essa visão do processo, não só do desempenho e do resultado, mas do processo, nós nos tornamos mais pacientes dentro da caminhada, desfrutando cada ganho, cada conquista daquele atleta e da equipe de forma geral. De repente, uma equipe não está colhendo bons resultados ainda, ou não está colhendo um bom desempenho da forma que se esperava. Mas você percebe que essa equipe está, a cada dia, adquirindo processos, evoluindo um passo de cada vez. E mês após mês, semana após semana, dia após dia, essa equipe está crescendo, evoluindo. Então, com certeza, ela está atingindo o nível necessário dentro desse primeiro grande medidor, que são os processos. Meu craque, então, eu desejo para você que você evolua dentro dos seus processos, que cada um tem de forma individual. O segundo grande medidor diz respeito ao desempenho. O desempenho fala em relação a números, a estatísticas dentro de campo, ou até mesmo aqueles números e estatísticas individualmente de cada atleta. Estamos falando, por exemplo, de uma equipe que quer ser protagonista do jogo, quer jogar de forma propositiva, ter a posse de bola. E o seu treinador, então, começa a desenvolver essa ideia de jogo com os seus atletas. Nos primeiros jogos da temporada, essa equipe ela tem 30, 40, 50% de posse de bola. E com o passar do tempo, os níveis nesse quesito aumentam. E é uma equipe que, às vezes, consegue atingir 70% ou 80% de posse de bola dentro de uma partida. E aí você percebe que o nível de desempenho de posse de bola está aumentando. E aí nós vamos além. Essa posse de bola, ela passa a se tornar dentro de um setor de criação ou de terço final de forma efetiva, objetiva, visando sempre o gol. E aí nós percebemos que o nível de desempenho de posse de bola de uma equipe, ela começa a estar dentro do adequado, daquilo que é a exigência
exigência do futebol moderno dentro de uma ideia protagonista de proposição, quer do seu treinador ou da sua equipe. Eu dei apenas um exemplo, mas esse grande medidor, ele serve para muitos outros exemplos. Por exemplo, uma equipe que durante um jogo finalizou 2, 3 vezes, passando no próximo jogo, passa a finalizar 4, 5 vezes. Daqui 1, 2 meses de trabalho e de experiência competitiva, essa equipe ela está finalizando 10, 15 vezes a gol. Por vezes essa finalização ela é para fora do gol, por vezes ela é dentro da baliza, mas a gente percebe que a cada dia essa equipe está desempenhando melhor dentro das suas ideias. E assim também funciona individualmente no atleta. Um atleta que tem um percentual de passe certo e a gente percebe que esse mesmo percentual ele vai aumentando dentro do campo de jogo, dentro de cada experiência competitiva. É claro que oscilações podem acontecer, mas quando nós olhamos o desempenho de uma equipe, de um atleta, e percebemos que esse desempenho está aumentando, isso é um bom indicador que essa evolução está acontecendo. O terceiro e grande medidor de evolução é aquele medidor que a maioria conhece. Estou falando com respeito aos resultados. O resultado diz respeito àquele número final que vai aparecer ao final de uma partida ou de um jogo. Seja uma vitória, seja um empate ou até mesmo uma derrota. O resultado é aquele que o torcedor mais valoriza muitas vezes. É aquele medidor de evolução que talvez aquele que não é tão profissional do futebol, não está estudando o futebol, ou não tem tanto conhecimento, valoriza um pouco mais. E nós não podemos deixar que o resultado interfira na nossa lucidez, na nossa maturidade de entender cada evolução. Sim, o resultado é importante. Sim, todos querem ganhar. Mas nós não podemos focar apenas nele, porque estaremos sendo incoerentes com o desempenho e com o processo. É claro que o torcedor quer sim ganhar. E pode ter certeza você, meu craque, e você que está nos acompanhando aqui, todos os profissionais que estão envolvidos com o futebol, estudando ele diariamente, quer também ganhar. Cada diretor, cada gestor, todos trabalham para vencer. Mas não podemos deixar que o resultado interfira no nosso comentário, interfira nas nossas ações, somente valorizando quando uma equipe ganha. Olha, em mais de 20 anos trabalhando com futebol, infelizmente, eu já recebi parabenizações, aperto de mão, sorriso, abraços, elogios quando as nossas equipes venceram, mesmo sem performar bem e mesmo sem estar estabelecendo grandes processos. Por quê? Porque o resultado muitas vezes mascara os nossos erros. O resultado muitas vezes encobre os nossos fracassos. Nós não podemos deixar que isso aconteça. Então sim, vamos torcer, vamos nos alegrar quando vier uma vitória, mas nós não podemos deixar de valorizar cada desempenho ganho e cada processo estabelecido. O ideal é que esses 3 grandes medidores de evolução caminhem juntos. Quando o processo está acontecendo de forma satisfatória, quando o desempenho também está caminhando junto, dentro da equipe e individualmente para cada atleta, e os resultados aparecem, isso com certeza é o que todos estão buscando, não é verdade? Mas quando, de repente, um medidor desse não está satisfatório, nós temos que entender aonde está o problema, o que nós precisamos melhorar, qual é o processo, qual é o desempenho para que esse resultado apareça. Meu craque, entenda uma coisa, o resultado é apenas consequência de um bom desempenho e de um excelente processo. Nós não podemos deixar que o resultado fale mais alto a respeito do que todas as coisas. Claro que nós não somos ingênuos. Existem ambientes, principalmente dentro do futebol profissional, que o resultado sim vai falar mais alto. E eu entendo isso e nós não estamos fingindo que isso não acontece. Mas nós precisamos, dentro do futebol brasileiro, ter cada vez mais lucidez, maturidade de entender que o resultado é importante e ele vai ser levado em consideração sempre. Mas nós, família 1%, valorizamos muito a vida, o ser humano, o desempenho e o processo de cada um, evoluindo sempre a cada dia. Tá bom, meu craque? Um grande abraço para vocês e nos vemos no próximo vídeo. Deus abençoe.